E aí, pessoal, paz do Senhor a todos. Todos aí? Todos ouvindo? Uhum. Sim. Vamos orar para começar nossa escola? Partiu. Vamos então. Todo mundo fechando os olhinhos. Eu gosto de fazer a cozinha. Glória a Deus, nosso Pai amado. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, virtualmente, para aprender um pouco mais, Pai, da Tua palavra, do Teu conhecimento, Pai. Nós queremos sair dessa escola cheios, Pai, do Teu conhecimento, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua direção nesse momento para que, Pai, Teu Espírito venha nos lembrar das palavras do Senhor Jesus, de tudo que está no escrito, na Tua palavra. Pai, conduza, Pai, o Gerson e a Eliana nesse momento, para que da boca deles venha somente palavras, Pai, conduzidas pelo Teu Espírito, Pai. Que venham palavras para o crescimento, Pai, do corpo desses jovens. E a Ti clamamos, Pai, nesse momento tão difícil de quarentena, pedindo a Tua proteção, pedindo a Tua paz e a Tua ajuda, Pai. Conforta os nossos corações e assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, eu tô... Vamos começar. A gente vai começar através de temas, igual a gente tinha falado, para a gente ir trazendo a reflexão da palavra conforme a gente for estudando, tá? Aí, para todo mundo poder interagir, né, todo mundo também falar em ordem um pouquinho, né, decente, senão ninguém vai conseguir falar direito, que vai falar um por cima do outro. Hoje a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de temas variados. E vamos lá, deixa eu começar. Então tá. Então, para vocês também, para vocês interagir. Hoje a aula vai ser totalmente vocês interagindo, vocês falando, vocês trazendo explicação também. Então, eu aqui botei uma pergunta para botar para cada um responder aí. Pode todo mundo responder, pode durar o tempo que for. A diferença de oração, reza e meditação. Quem pode responder aí? Eu sei a diferença entre oração e Reza. reza. Mas agora meditação eu nunca fiz. Eu nunca fiz, ó. Meditação acho que tá ligada a refletir, né? Pedro tem razão. E Eu reza sei da é... oração e do coisa. Se quiser, eu posso falar. Pode falar, ué. Tá, tipo, a oração é um diálogo com Deus. Tipo, você com Deus, você fala o que você tá sentindo e que tá passando naquele momento, não sei o quê. A reza é, tipo, repetições de palavras. Então, você não tem um contato com Deus, assim, como a gente tem na oração. Agora, meditação é o que Pedro disse. Eu não sei, eu não faço ideia do que seja. Então, deixa eu te falar. Aí você falou que é um contato menor com Deus. É isso? A reza? É meio que uma reza coisa é só já repetição pronta, de né? palavras. Eu não sei se tem nem contato, não sei. O que a Aninha falou? É meio que, tipo, uma coisa já pronta, já preparada. Sabe? Não é algo, tipo, como é que fala? da alma. Não sei falar, profundo, sabe? Eliana, Superficial. Fala aí, o Alex. nem você falou, né? Acho que você perguntou aí, que, pelo que eu entendi, que aí você até jogou uma assim. Então quer dizer que oração a gente fala com Deus e reza não. Eu acredito que, tipo assim, oração é como se a gente tirasse de dentro do nosso conhecimento, da nossa vontade, o que a gente quer expor para Deus. Já na reza, a gente fala com Deus, mas fala de um jeito meio que robotizado. Você meio que tem as palavras prontas, você não se expressa. E na meditação, eu acho que é mais uma reflexão dos seus atos, uma reflexão. Eita, foi mal. Reflexão da sua vida, você fica mais pensante, você organiza seus pensamentos e seus conceitos. Acho que é isso. Então, o crente, ele não deve rezar? Vamos botar o evangelho. Eu acho que crente ele tem que conversar com Deus. Mas botaria como a reza algo errado pro cristão? Não, porque na maioria das vezes a gente faz isso. Tipo,
tem vezes que a gente chega cansado, sei lá, de algum lugar e a gente só. Ah, Deus, obrigada por tudo. Isso é uma reza, isso é uma reza de Sinceramente, palavras. Eu sinceramente, acho que, tipo, não é errado, mas que a gente deve evitar e sim ter um diálogo. sinceramente, eu acho que é errado para qualquer tipo de, se é crente ou não, para mim é errado. Porque é a mesma coisa de eu chegar, eu conheço, e eu não tô falando isso porque eu faço sempre não, tá? Eu erro muito nisso e eu devia ser bem melhor nesse aspecto, de ser ter mais comunhão, de orar e tal. Mas orar é como você dialogar com alguém que você gosta. Eu não vou chegar pro Gerson, só vou falar oi, bom dia, boa tarde e acabou. Eu não vou ser robotizado com ele. Eu vou falar o que é no meu coração, que eu senti vontade de falar com ele, eu vou falar. Eu vou expor meus sentimentos. Então, com Deus, independente de ser crente ou não, a pessoa que quiser falar com Deus, na minha opinião, não tem que ser robotizado, não. Porque para mim, quer falar assim, mano, eu não acho certo não, velho. Mais alguém quer falar? Não acho errado, não. Tipo assim, porque, tipo assim, eu não faria porque, né? O nosso, os nossos princípios é tudo totalmente diferente. Mas eu não acho errado porque para eles não é errado, tipo, eles foram ensinados assim. Então, para eles é uma coisa, sabe? Muitos católicos às vezes são bem mais crentes, entre aspas, do que muitos evangélicos, sabe? Ué, E mas aí simplesmente você falou que não acha errado, mas é um princípio seu achar errado, não entendi. não, não. Tipo assim, não é que eu não ache errado, mas eu também não acho. Eu não acho errado nem certo, sabe? Você Tipo, não pra acha mim, eu errado acho para os católicos, já que eles foram ensinados assim, é isso? isso, é. Então você não acha errado julgar, é isso que você quer falar. É, mais ou Eu menos. compreendi. Ah, eu não Eu sei compreendi explicar, o que a não, Ana gente. Clara falou, cara. Ela consegue se colocar no lugar do outro, entendeu? Porque as pessoas foram criadas daquela maneira. Ela acredita que aquilo é certo e ela faz aquilo, cara. E eu vou te falar, será que, eu jogo até essa pergunta aí para vocês, às vezes a pessoa faz uma reza, né, que é algo automático, mas na hora que ela está proferindo aquelas palavras, será que aquilo, ela não está meditando naquelas palavras? Está colocando a sinceridade naquelas palavras, por mais que sejam palavras decoradas? Depende do que vem do coração, né? Isso aí só Deus sabe. Então, igual o Jael tinha falado, tipo assim, poxa, se a pessoa realmente quer uma comunhão com Deus, não tem que ficar nessa de repetir muito as coisas, né? Mas aí a gente leva para o ponto de vista de um novo convertido. Deus, então, ele não vai aceitar as orações dele, a reza dele, no caso, né? Porque o novo convertido geralmente não sabe como orar. Muitos vêm até do catolicismo, então eles aprendem só a reza, né? Ave Maria e o Pai Nosso. Então, como seria esse, vamos botar assim, esse primeiro amor e esse primeiro contato com Deus? Será então que Deus ele não iria ouvir essa pessoa por conta disso? Pois é, Aí já é Liana, um eu acho caso. que... Pode falar, pode falar. Pode Não, falar. pode falar, continue, Não, depois fala eu aí. falo. Fala aí, pô. É um caso totalmente diferente. E nesse caso aí, eu acho que já é, por exemplo, é, eu posso até continuar nesse exemplo da própria amizade, né? Quando você tá formando uma amizade com alguém. É óbvio que com Deus é um pouco diferente, mas quando você vai se tornando amigo de uma pessoa, você vai passando a ter mais assunto, né? Logicamente. Você chega a uma pessoa que você não é amigo, você é um colega, você tem 2 ou 3 assuntos no máximo e acabou, morreu o assunto. E com Deus não é diferente. Então, eu acho que Deus entende. São fases. Mas não significa que tem que se estagnar nisso. Por exemplo, eu sou de berço evangélico e às vezes eu não tenho essa oração sempre de constância, de você chegar e conversar mesmo. Às vezes eu chego, oh meu Deus, muito obrigado pelo meu dia. Falo as coisas mais básicas possíveis, porque às vezes estou cansado e é errado, óbvio. Mas é um ato falho da gente, ser humano. Só que isso, não acho que isso seja desculpa para a gente continuar fazendo, entendeu? Acho que Deus entende no início, novo convertido, o cara não tem ainda, então vai aprendendo. É um processo, é algo
que demanda tempo. Então, tem que ter paciência. E eu acho que Deus entende, sim. Então, Vinícius, calma aí só um minutinho pra gente continuar. Vinícius, você tá ouvindo a gente, Vinícius? Vinícius? Acho que o de Vinícius está meio bugado. Então vamos continuar. Ele deve estar ouvindo. Então, a reza é exatamente isso que vocês falaram. São repetições de palavras e frases. Você repete. Como tem muita gente que Às vezes não estou me vendo, não. Eu estava ouvindo. Ah, tá bom, Vinícius. Obrigado. A gente está falando, Vinícius, sobre a princípio aqui a gente está em oração, reza e meditação. A diferença entre elas e o que seriam. Então, muita gente faz a reza do Pai Nosso. Todo mundo conhece ali, falando que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem daquela forma, exclusivamente daquela forma. Mas se a gente for porque no Mateus 6, 7, se vocês forem abrir, seria legal a gente abrir até a Bíblia em Mateus 6. Tá aqui já. Já tá? Teria como você ler então, Leandro, pra gente? Vamos ler. Pode começar do 7 em diante. 7? Ok. Até a oração toda, até o Pode repetir, por favor, Gerson? Qual é o... Mateus 6, 7. Valeu. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Quer que eu continue aqui? Não, tá show. Deixa eu só mutar aqui. Mas mutar o problema se quiser falar, porque você estava falando, tinha outra pessoa falando. Então, se a gente for ler, como você leu, a gente for reparar no verso 7, onde fala para não usar vãs repetições. E embaixo ele fala orar assim. Só que, então, lá em cima, a gente vê que Deus não estava falando de palavras, de repetir as palavras. Ele estava falando da intenção, da forma que a gente deveria orar, reconhecendo que Deus é Deus. E muita gente usa isso, que Deus falou para orar exclusivamente daquela forma. E por que as pessoas, a gente vê muito lá nessa questão do catolicismo, essa questão da reza do Pai Nosso, né? Lá, se a gente olhar no versículo 9, fala assim: portanto, orem assim. Então, a gente pode ver que algumas pessoas entendem que sempre que for orar, vai orar desse jeito. Então, sempre tem que ter o Pai Nosso. Só que riscam o 7, o 6, 7. Aonde ele mesmo, antes de falar aquilo, antes dele fazer a oração, ensinar a oração, ele fala daquela forma. Então, a reza, para mim, tem crente que reza. Eu já vi diversas vezes, vocês também já devem ter visto, cristão que começa a orar e recita um versículo. Ele, no meio da oração, ele começa o Salmo 23. Tem muito cristão que eu já vi orando assim. E isso não significa que esteja errado. É uma forma de fazer uma ligação entre a reza e a oração. Vocês compreendem? Exato. Porque errado seria a gente somente ficar repetindo. Mas a gente usar da reza para ser um canal ali para oração também não é ruim. E nem significa errado, né? Jesus deixou muito claro nessa passagem aqui isso. Até porque nesse capítulo todo aí, ele faz um contraponto do que os fariseus faziam, né, em público,
para aparecer, né? Como orar, né? Nas esquinas, nas sinagogas, e ficar com o rosto lá, uma feição caída por causa do jejum. Então, ele vem quebrando isso tudo, cara. Então, você percebe que eles faziam isso na época. Eles oravam em público usando essas repetições. Jesus vem para quebrar isso, cara. Exatamente isso, né? Poder forçar mais esse diálogo com ele, né? Mais conhecimento, né? Sim, sim, porque tinha muita gente que seguia Jesus não por conta dele ser o Messias, seguiam pelo que ele fazia e pelo que ele podia dar, né? Muitas das vezes tinha multidões que seguiam ele simplesmente por causa do pão, né? E quando às vezes ele olhava para trás já não tinha mais ninguém, já tinha todo mundo ido embora porque estavam interessados naquilo que Jesus podia dar para eles, e não por quem ele era. É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta e queria que todo mundo pergunta assim. Queria que vocês passassem a experiência de vocês com isso. A oração, ela tem poder para mudar alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação, algo que vocês acham que a oração tem poder para mudar alguma coisa? Até onde a oração? Com certeza. Com certeza. E se vocês tiverem aí alguma experiência que vocês passaram devido com a oração, que vocês possam estar compartilhando com a gente aqui. Eu gostaria de falar a minha. Pode falar. Assim, assim, aconteceu quando a gente tava, né, indo lá para Cabo Frio, lá pro shopping lá em Cabo Frio. Aí, né, a gente tava conversando no carro sobre profissão, o que fazendo lá no futuro e tudo mais. Aí eu conversei, pô, Deus, dá uma direção e tudo mais. Comecei a falar com Deus na minha mente, né? E aí, a gente chegando lá em Cabo Frio, a gente fez algumas coisas lá e tudo mais. Quando a gente foi parar para comer, a gente ficou do lado de um cara que meu pai ele começou lá a conversar com ele e tal. Passado um tempo, ele começou a falar comigo sobre essa questão de profissão, exatamente sobre isso. E eu vi que estava exatamente relacionado ao que eu estava falando com Deus, ao que eu estava pedindo, uma orientação, né, um guia. E assim, eu nunca me esqueci, assim, naquele dia, né? Foi muito bom, foi muito legal essa experiência. Muito bacana. É isso. Porque é um detalhe, né, que a gente vê como que Deus ele também trabalha nos pequenos detalhes, né? Para muitos podem ter sido uma experiência pequena, mas para você que conversou com Deus, que sabia, né, a importância que aquilo ali tinha para você, você viu o quanto que Deus te respondeu, né? Com certeza. É verdade. Galera, posso falar alguma coisa? Com certeza. Vou só deixar algo aí rapidão e eu vou ter que dar uma saidinha daqui do vídeo, mas eu creio que isso daí que eu vou falar vai servir para muitos jovens que estão aqui, fizeram parte da minha vida um pouco tempo, mas que marcou mesmo. Uma certa vez, ainda quando eu congregava com vocês, antes de eu afastar da igreja, eu estava aqui em casa e nesse dia eu estava pensando em fazer tanta bobeira. E antes de eu sair de casa, eu orei a Deus e falei, Deus, se realmente o Senhor está na vida daquele jovem, que foi do Gerson, e está na vida de todos aqueles jovens daquela igreja, o Senhor me mostra alguma coisa, mas hoje eu afasto da tua presença. E quando eu saí de casa, o primeiro lugar que eu passei foi num bar. Eu comprei 2 cigarros e uma cerveja. E quando eu saí, eu fui para a beira da orla, lá na parte de cima. Quando eu saí, demorou um pouco, eu encontrei um rapaz da igreja. Eu falei, pô, se fosse o meu líder lá dos jovens, eu não fazia isso. Quando eu peguei e desci pro rumo da orla, lá da frente da praça, o Gerson estava vindo de bicicleta. Não sei se você lembra. Eu lembro, porque eu andei de bicicleta tão poucas vezes. Pois é. E eu comecei a olhar, e eu comecei a ver você, eu fiquei com medo na hora, bateu aquele medo e Deus falou comigo bem no meu coração. Você me pediu, eu tô aí, eu tô na vida dele. Aí, de repente, eu peguei e falei, pô, eu tô com o cigarro no bolso,
e a cerveja estava escondida. Eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? E você me parou e você falou, ei, tá indo para onde? Tal, vamos embora, vamos por aqui. Você ainda tirou uma foto eu morrendo de vergonha. E naquele dia eu olhei, eu não tinha mais força, não tinha mais coragem, porque o que estava me oprimindo, naquele momento estava sendo mais forte do que os meus pensamentos. E chegou um ponto que você ainda falou bem assim para mim, aí, vamos... Não sei o que você falou para mim. Aí eu olhei bem para você assim e falei, meu Deus, o Senhor acabou de colocar a pessoa que eu acabei de orar 1 minuto atrás, que era realmente uma prova de que não era para me afastar da tua presença. E eu, como um filho rebelde, hipócrita, eu estou sendo falso comigo mesmo e vou afastar da tua presença. E aí demorou um pouco, no outro dia você ainda falou para mim ainda, quando a gente teve no outro dia não, uma semana depois você teve uma conversa comigo e você falou para mim, é realmente isso que você quer? E eu ainda lembro que eu falei para você, falei, pô, Gerson, é isso aí mesmo. E eu venho pagando um grande preço por não obedecer à voz de um líder a qual Deus colocou na minha vida, porque eu nunca tinha sido submisso a uma liderança. Mas quando eu estava junto a vocês, que eu tinha me entregado de coração realmente a poder obedecer à voz de Deus sobre o líder, eu estava sendo totalmente reto na presença de Deus. Mas uma falha minha, que foi eu mentir e esconder de mim mesmo as minhas falhas, eu errei e afastei da presença de Deus, e estou afastado hoje, estou pagando um grande preço. Pela misericórdia de Deus, Deus ainda tem me sustentado e tem me mantido de uma forma que eu mesmo ainda não acredito de como é a fidelidade dele com a minha vida. Então, eu queria deixar uma palavra para cada jovem que não afasta do Senhor, que não desobedeça a voz de um líder, porque o líder, quando ele fala, ele está sendo liderado por Deus, pela presença do Espírito Santo. Então, eu creio que se tiver algum jovem que tiver no coração querendo trocar os prazeres de Deus pelos prazeres da carne, não faça isso. Porque uma vez que você se afasta e que você sai da presença de Deus, é muito difícil para você voltar. Você pode ter os maiores ensinamentos de dentro da sua casa, é muito difícil. Então, você que está ainda na presença de Deus, está firme, está forte, não larga. Porque ao momento que você sair da presença de Deus, você paga muito preço, e para voltar, se Deus permitir você voltar, mas você vai sentir o que é o mundo. Então, não se afasta, porque eu tomei essa decisão, errei e estou pagando um preço. E hoje, se eu falar assim, eu quero voltar para a presença de Deus, eu estou sendo hipócrita comigo mesmo, porque não está vindo de coração. Então, não toma essa decisão. Toda vez que talvez Satanás jogar essa indagação no seu coração, na sua mente, toma a direção, vai até o seu líder, não seja hipócrita, confessa para ele, mostra para ele, porque ao momento que eu pensei isso comigo, Deus me mostrou você, Gerson. E a gente se encontrou lá, você estava do meu lado e eu ainda fiquei com vergonha porque o cheiro do cigarro estava demais. E ainda você olhou para mim e eu não tive a coragem de falar para você. Porque se eu tivesse falado, eu creio que hoje eu não estaria nessa. Mas teve que passar, eu tive que aprender isso, estou pagando na pele para poder aprender. Então é isso. Então, se você, jovem, estiver pensando em alguma coisa, mude o pensamento, chama Gerson, chama Liane, chama o pastor, mas creio que a liderança está sendo dos jovens, está sendo Gerson e Liana, debaixo da proteção divina. Então, confessa para eles, pede um conselho, pede algo de Deus, porque eu creio que vai ter. Tá bom? Eu queria só encerrar minhas palavras por aqui. Amém, amém. Deus está contigo, tá? Deus proteja. Amém. E você sabe onde é seu lugar. Então, eu creio que não vai ser por palavras, não vai ser por pregações, porque conhecimento você já tem. Então, é o espaço que você tem que permitir Deus entrar de novo, o Espírito Santo entrar na tua vida, te limpar e você voltar a caminhar. E essa decisão e essa consciência, com essas palavras que você teve aqui agora, já está nítido que eu acho que você não precisa de pregação e nem de falar de Deus. Eu acho que é o que falta mesmo, é a atitude sua. Então, essa aí vai ser o tempo, você e Deus, e as consequências, cada dia que passa, é você e Deus, e eu não posso entrar na frente, nem pastor, nem ninguém. É você e Deus, e você sabe da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou e o que Deus te sustenta. Então, você crendo nisso, irmão, você tomando uma direção, e eu creio. Não, eu não sou daquela que salva uma vez, salvo para sempre. Então, se você morrer sem Deus, você está... Eu não estou julgando, mas se a palavra dele diz que se você tem que pensar e voltar, você está perdido. Então, eu creio que vai haver tempo.
mas esse tempo depende de você, exclusivamente de você. Então, Gerson, eu não estou escutando. oi? Ouviu? Claudinei? Acho que caiu. Quando ele voltar, a gente volta. O Claudinei? Claudinei, ele deve ter Não estou montado. escutando. Claudinei. Tá me ouvindo? Eu tô escutando. Ele deve ter botado no mudo. Tô. Claudinei, você mutou seu microfone. Agora que ele saiu. Galera, ele saiu aqui. Agora não sei nem onde eu tava. Tava falando de Mateus ainda, não? Da Eu perdi, experiência das pessoas com a Sobre. oração. eu Tava perdi falando muita sobre coisa porque oração, eu né? voltei e o pau tava comendo. Não, tava com as oportunidades aí. Irmão, uma coisa, tipo assim, o que fica claro, o que fica bem claro, assim, desviando um pouco do nosso assunto, que a gente deve se manter firme, cara. E só quem tá de pé que cai, né? Porque a gente tava vendo o quanto que ele tava tentando se firmar com Deus, o quanto ele tinha, né? Continua tendo o testemunho dele, né? Porque eu acho que isso não se apagou, porque foi o momento que ele viveu com Deus. Então, assim, pra gente ver como que hoje a gente tá aqui de pé, mas a gente não sabe amanhã. E o amanhã depende da gente. Depende de Deus, claro, sempre, unicamente, mas depende da gente também, né? Porque Deus, ele não é ladrão. Então ele depende da É gente verdade, ter Liana. uma comunhão. E É verdade mesmo. Eu peguei, desculpa, Jess. Eu peguei voltei do trabalho no 99, aí o moleque que me deu carona era evangélico, né? Aí a primeira coisa que eu falei, tipo, pra ele, rapaz, o importante no evangelho não é você ter momentos com Deus, é você ser constante, porque o objetivo é a salvação. Se você não alcança o seu objetivo ainda e viver só de momentos que você viveu com Deus, são momentos que você viveu bons, sim, mas só vai ficar na memória, você não vai ter aquilo presente na sua vida. Então tem que haver a constância, e é o principal objetivo que a gente deve almejar, é ser constante na casa de Deus, na vida espiritual, em casa, não só na igreja, porque isso não adianta de nada, mas sim em casa, buscando, orando, é essencial. E o que ele falou ali de buscar a liderança, eu acredito que é lógico que é muito mais assim. Eu tô com problema, Bora. eu vou direto ao pastor, mas isso não significa que deve ser exclusivamente pastor. Se você tem um amigo que você confia e tem testemunho que possa te ajudar, meu irmão, desabafa com ele, pede ajuda, meu irmão, troca ideia. Às vezes o diálogo com aquela pessoa vai te colocar para cima e vai te colocar mais para próximo de Deus, mais perto de Deus. Igual ele falou, né? Se ele tivesse falado com o gesto que estava acontecendo, ele fala que talvez ele não estaria nessa situação. Então, que teve uma situação que a gente teve, eu acho que foi nesse dia mesmo, que eu falei até um pouco bem agressivo com ele, assim, na forma, porque eu falei aqui, que vocês ouviram, que a questão ali não é mais pregar, não é pregar para uma pessoa, não é o Deus, meu irmão, ele é Deus, então eu não posso falar nada. A única coisa que eu deixei claro, eu falei, eu sei quem tá te usando. Eu olhei dentro do olho dele. Porque em momento nenhum, quando a pessoa escolhe não servir a Deus, gente, ou você tá de um lado ou você tá do outro. O muro não existe. Então o muro é do diabo. Então, o muro pertence a um, filho. Deus não vai botar para você escolher o outro lado. Então. Eu falei, fui bem claro, falei, eu sei quem tá te usando. O que ele falou ali que eu nem lembrava, não sei o que ele falou, eu lembro que eu cheguei e falei, irmão, eu sei quem tá te usando aí, mas eu creio que Deus liberta, Deus pisa na cabeça. Então eu sei, eu falei, eu posso estar comprando uma luta, mas essa luta eu compro com vontade de estar aí te reerguendo, de estar contigo. Essa luta é nossa. Mas a escolha é exclusiva da pessoa, a gente não obriga, irmão. A palavra de Deus ela é branda, ela é serena, ela é leve, ela é gostosa. Então, mas a pessoa tem que querer.
Entendeu? A O pessoa tem nosso que querer. papel agora, e sempre foi, né? É orar para que Deus possa dar mais oportunidade a ele, né? Que hoje não seja o último dia, porque ele hoje escolheu não ter a presença de Deus, né? Então, E a gente tá falando isso aqui porque ele abriu aqui o jogo, que a gente nunca falou, não ia ser de falar, mas ele falou aqui, então a gente tá usando como exemplo, porque foi numa sala aqui. Que não se afasta, conversa, troca diálogo, faz busca a Deus, que, meu irmão, a gente tá aí para somar, cara. Tem dia, né? Todo dia que a gente tá, portão. Tem dia que a gente tá mal, mas é nesse dia mal que a gente tem que buscar mais, porque o negócio tá ficando ruim. Então a gente tem que buscar e não se deixar. Porque se deixar olhar para o mundo, irmão, foi o que ele falou, é difícil de voltar. É difícil de voltar. Eu passei pelo mundo e é difícil, mas vamos voltar aqui para nossa aula. E eu queria ver mais alguém aí com experiência aí com a oração. Eu tenho uma que foi, tipo, até esses dias. Tipo, uns 3 dias atrás, não sei. Eu tava orando, aí, tipo, já era de madrugada, né? Porque eu tinha esse tempo pra falar com Deus. Aí eu comecei a orar, falando assim, Deus, se for da tua vontade, abre as portas, porque, tipo, não tá fácil. E sabemos o que tá acontecendo aqui no Brasil, no mundo todo, e não dá, tipo, questão financeira e tudo mais. E aí eu comecei a falar com Deus, poxa, Deus, provê na vida do meu pai, não sei o quê, estão passando por aperto, não sei lá. E aí, no dia seguinte, tipo, no dia seguinte mesmo, eu não tinha falado nada com meu pai, nem nessa semana, eu tinha falado nada com ele. Aí ele virou, poxa, fiz mais uma venda, não sei o quê. Do nada, assim, ele nunca fala com a gente, fechei uma venda, ele nunca fala isso. Mas aí, tipo, Verdade. no dia seguinte, ele falou isso, fechei uma venda boa, não sei o quê. Caraca, Deus, tu é top, obrigada, não sei o quê. Juju, Sério, foi muito isso. e pra você ver como é que isso é verdade, gente, porque todo mundo pergunta, deve ser com o Juliano também, seu pai faz o quê? Seu pai faz o quê? Gente, além de ser pastor, eu sei que ele é empresário, porque meu pai faz muita coisa, eu não, ao certo, eu não sei. Porque meu pai, ele é mais, nessa parte, ele realmente é mais restrito, ele não gosta de ficar falando muito. Mas eu até estranhei que meu pai tava falando bastante, feliz e tal, e agora o Juliano contando isso. É benção, né? Aí a gente vê o poder da oração. E muita gente despreza a oração. Muito crente, não é nem pessoa, mas muito crente. Despreza a oração. Às vezes até a gente mesmo, né? A gente mesmo. Eu também, eu me coloco também. Eu também. A gente não ora o que deveria. Às vezes a gente está numa situação que a gente quer resolver com as nossas forças, a gente quer bater no peito e tentar solucionar, e às vezes aquele problema é simplesmente. Não estou botando a oração como simples, mas é simples, é você pegar e orar. E orar. E aqui no versículo em Mateus 21, 22, onde fala, tudo o que pedirem em oração, crendo. Então, o segredo da oração está na palavra crer. Porque você só orar também da boca para fora, não vem. Mas se você orar e crer que Deus é Deus mesmo para cumprir aquilo que você está pedindo, irmão, não tem. Se for da vontade dele, não vai ter nada que vai embarrear isso. O plano dele não é frustrado. Então, se a gente crer mesmo, que a palavra de Deus não é mentirosa, a gente vai receber aquilo que a gente ora. A gente não estou aqui falando para a gente, vou orar, vou crer que eu vou ganhar uma Ferrari. Não, todo mundo aqui tem ciência do que é. Mas se a gente crê, irmão, no que a gente quer, eu sou experiência disso, eu já passei bastante sufoco, eu e Liana, financeiramente, mas é o que eu falo com Liana. O engraçado é que a gente nem pede isso, a gente pede para não faltar o necessário. Mas Deus é tão misericordioso que nem o supérfluo ele deixa faltar. Não estou aqui para falar, Deus me dá coisa boba. Não é coisa boba, mas às vezes é uma coisa que mexe com a nossa autoestima. Que eu sou assim, eu gosto de comprar uma coisa para comer, assim, de besteira, sair com um pessoal para comer, gastar um negocinho para comer. Então, isso quando eu tô
totalmente reservado disso, que a minha situação financeira me reserva muito, a gente fica pai de família, né, agora, né? Mas não é nem pai de família, mas cara, né, assim, a gente fica aqui, eu fico, não tô falando gente, mas eu pelo menos fico, a gente fica mais para baixo, mais caído, mas, rapaz, e Deus é tão bom que Ele mantém, pra gente manter a nossa autoestima. Eu passei por uma fase que o meu sócio, ele veio aqui na minha porta, deve ter o quê, um ano? Quase um ano e meio, por aí, aonde meu sócio, que não é cristão, ele veio aqui na minha porta depois do trabalho, que eu estava um momento sem vir, estava acordando tarde, estava nem indo para o escritório, quando ia 1 e pouca, 2 horas da tarde, estava assim, totalmente. Ele veio aqui, ele falou, cara, eu estou preocupado com você, você não é assim, você não tem Deus, você não pode ficar assim, que eu não sei se eu estava entrando numa depressão, não sei, porque eu não conheço isso, mas pode ser que eu estava muito quieto, Liana falava, fala alguma coisa, eu não falava, eu ficava quieto, tudo assim, me jogando para baixo. E isso estava me oprimindo, estava me jogando para baixo cada vez mais. E dali, aquela palavra que ele soltou para mim, um ímpio, soltou uma palavra assim para mim, meu irmão, força, tu não tem Deus? Tu fala assim, rapaz, o cara que é você, rapaz, para falar isso para mim? Então aquilo dá, tipo assim, uma moral na gente que a gente falou, caraca, maluco, o cara que crê em Deus da forma dele, que eu não vou botar aqui, não estou julgando ninguém, mas a gente que tem uma certa intimidade com Deus, que a gente busca, reconhece quem é Deus, a gente mesmo usa essa ferramenta que a gente tem, que é a principal, a base de tudo. Eu falei, rapaz, que isso? Eu estou passando vergonha. Aí dali em diante, eu comecei a acordar cedo, voltei para o escritório, voltei a acordar. E as coisas começaram até a andar. As coisas começaram a andar. Parece que quando a gente parece que vai oprimindo e a gente vai aceitando aquilo, parece que a vida da gente vai andando até mais para trás. Então, o que eu falo, então a gente tem que crer, orar, que, meu irmão, não tem, meu irmão, a gente vence mesmo. Então pode vir endemoniado, pode vir o que for, meu irmão. Se a gente matar no peito mesmo e reconhecer que Deus é Deus e que o Espírito Santo está na nossa vida, irmão, é pé no peito, meu irmão, joga pro chão e vai embora, filho, passa por cima. Então a gente tem que crer nisso, que qualquer obstáculo que vier na nossa vida, a gente tem essa ferramenta que é a oração. A oração é para isso, é para a gente exercitar o diálogo com Deus, trocar uma ideia. É como se fosse não, é um amigo que a gente é como se fosse um pai, mas é como se fosse um pai humano aqui, de a gente trocar uma ideia, porque o pai humano, nosso pai, se a gente trocar uma ideia, na grande maioria, ele faz de tudo para nos ajudar, um pai, um tio, um avô, depende do relacionamento com alguém que você tenha como um homem aqui em terra, ele vai fazer de tudo para ajudar. Imagina Deus. Deus, ele quer o melhor para a gente, ele não quer. Só que a gente tem que provocar. É igual o judiciário. Quem é do direito vai saber. O judiciário, ele não faz nada sozinho. A gente tem que provocar ele para ele fazer. Então, eu acredito que a gente tem que provocar Deus em oração, pedir a Deus, manter a nossa comunhão e provocar um milagre. A gente tem que provocar um milagre na nossa vida. E esse milagre é todo dia, porque o respirar hoje, ele é mais do que do que privilégio. Você olha a quantidade de gente que está morrendo. Hoje está morrendo de balde. Cada dia bate um recorde de morte. E cada vez se aproximando mais próximo da gente. A gente vê que era muito distante. Mas hoje a gente vê conhecido. Antes era conhecido. Hoje já é alguns conhecidos. Entendeu? Não falo só de coronavírus, não. Porque isso aí, eu creio que em nome de Jesus você vai se cair por terra. Mas eu falo mais de todos os outros tipos de doença. Agora minha mãe falou que essa semana morreu um outro pastor, que era amigo do meu pai. O cara tava bem, irmão. O cara tava bem. E do nada. Então a gente sabe que Deus está recolhendo. E as coisas as pessoas estão morrendo. Então a gente tem que estar ali, que a gente não sabe a hora. Eu não sei a hora que eu vou, não sei. Eu creio que eu vou ver minha filha, mas eu não sei nem se eu consigo ver, mesmo sendo novo. Entendeu? É a gente repousar em Deus e crer que a gente é totalmente dependente dele. De mais ninguém. Alguém tem mais alguma experiência, coração aí?
Seu copo cheio? Ô, alguém mais? Eu tenho uma. Vai encher linguiça. Ninguém falou, né? Ué. Foi a experiência mais simples que eu tive na minha vida, assim. Foi uma das mais, tipo, que te faz ter um sorriso de orelha a orelha, sabe? Porque você não esperava nunca. E eu acho que realmente o segredo de você pedir do coração é esse. Tipo, você pede a Deus, só que você não espera, entendeu? Você, tipo, confia, mas você meio que esquece. Você não lembra que você pediu, você não lembra que você suplicou por algo. Aí eu tava aqui em casa e eu até contei isso na live, eu acho. Acho que eu contei. Sim, contou. Contei, não contei? Aham. Aí eu vou contar de novo então, pro pessoal que não viu. Aí como eu tô dando aula de bateria lá, né? Aí o pessoal lá me abençoa. Aí chegou no final do mês, eu tava precisando pagar a parada lá do cartão e tal. Aí eu falei, poxa, teve umas 2 ou 3 pessoas que ainda não pagou. Pô, Deus, tava precisando desse dinheiro, né? Eu falei isso no domingo, umas 5 horas antes de sair de casa pra igreja. Aí eu esqueci totalmente. Fui pra igreja, me diverti como sempre, toquei, a gente orou. Foi o culto normal. Acabou o culto, como sempre, eu vou lá, fui arrumar o altar, tava arrumando, quando eu tava guardando o violão, aí eu lembrei. Falei, caramba, lembrei que eu pedi, né? Mas todo mundo foi embora, amém também. Fazer o quê? Vou dar um jeito, depois eu pago. Dá um jeito, a gente se vira. Só que aí depois, rapaz, deu em 5 minutos, veio os 2 moleques correndo, assim, ó. Voltou, não tinha ninguém na igreja. Voltou os moleques correndo, vieram até mim, cada um com 50 mangos na mão e me deram. Aí eu falei, que isso? Meu pai mandou pagar. Eu, sério? Aí eu lembrei na hora do que eu tinha falado, 5 horas da tarde com Deus. Aí eu falei, caramba, sério mesmo? Obrigado, gente, não sei o quê. Aí na hora eu lembrei, meu Deus, foi uma coisa tão simples, mas caramba, que experiência maneira não pelo dinheiro, obviamente, Maneiro, mas maneiro mesmo. uma sensação, tipo, muito louca. Maneiro. Gerson, eu Oi. tenho uma experiência também, mas. Continuando a minha experiência. Credo. Brincadeira, Enfim. brincadeira. Então, faz um tempo já, faz uns 4 anos, eu acho. Mas, É tipo muito assim, antigo. eu sempre quis ser de uma igreja que tivesse, tipo, muitos jovens. Não muito jovens, mas que tivesse jovens. Porque, tipo assim, eu sempre fui de igreja que, tipo assim, ou tinha muita criancinha, ou tinha só idoso. E daí, eu tinha essa vontade, sabe? Eu pedi a Deus e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui pra igreja de vocês. E aí, tipo, eu conheci vocês e tal. E depois, tipo, de um tempo que eu tava aí, né, lá, com vocês, eu lembrei disso. E aí, tipo, eu fiquei pensando assim, cara, como Deus não esquece, sabe? Que a gente pede, que a gente quer, sabe? A nossa vontade, o desejo do nosso coração. E que tudo, tipo assim, acontece no tempo dele. Assim, a gente quer nesse momento. Por exemplo, eu queria ir para uma igreja de jovens naquele momento, mas não era para eu ir. Tipo, tinham coisas para acontecer ainda, entende? Então eu achei isso muito legal. É isso. Isso foi uma declaração de amor pra gente, né? Ah, tô emocionada. Olha lá, Juliane fazendo coraçãozinho. Não, mas e tudo é o tempo dele, a gente pede. Às vezes vão acontecer situações que a gente pede hoje daqui a 5, 6, 7, 8 anos, ou no outro dia, ou na mesma semana, o tempo é dele. Sabe? Basta a gente crer. Que às vezes pode acontecer daqui a 3, 4, 5 anos. Será que a gente vai continuar crendo da mesma forma que a gente pediu? Também a gente tem que ver, porque o segredo da oração está no crer. Então, se a gente não crer, se demorar a gente esquecer daquilo assim, de não crer mais, aquilo ali pode se tornar em vão e a gente perder a nossa bênção por falta de crer que Deus é capaz de nos dar. Mas, como a gente estava... Gerson, Oi, também tem uma pra contar. fala aí.
Foi até acho que esses dias de tarde, né? Tava meditando assim, né? Aí eu fui e falei assim, caraca, que fome, Deus. E logo depois eu almocei, cara. Tipo, foi uma bênção. Foi muito bom. Meu Nossa. Deus, mano. Diretamente de amor de Deus, eu tava esperando. Brasília, 10 segundos perdidos. Tava esperando. Poxa, Aí eu vi que essa chegando, hein, isso? É Wallace? Maná? Se Parabéns fosse aí, cara. Maná, eu até entenderia. Teria que botar. Se fosse os cortes. Eu vi essa chegando no horizonte, mas Começou até com um clímax, assim, naquela voz assim. Batido pá. que seu Alex, cara. Galera, agora a gente vai Mas também. eu quero falar também daqui. Então, Liana vai falar aqui. Fala pra cá, né? Ah, vou falar. Falou É pouco porque antes. eu quero falar também, porque o negócio a gente viu junto. A gente estava ouvindo uma mulher falando que ela pediu a Deus uma coisa que ela sabia que ela não podia receber, que não era da vontade dele, mas Deus fez isso. Você lembra, né? Ah, né? Mas que Deus fez isso só para mostrar que não era para ser feito. Vocês entenderam? Entenderam. Consegui Ela sempre compreender? conta o Não, vou testemunho das explicar. pessoas. Eu vou explicar. Ela chegou e falou assim: ela queria uma coisa, só que ela sabia que não era da vontade de Deus, mas ela orou muito. E Deus deu para mostrar que não era da vontade de Deus. Vocês acreditam nisso? Como assim? Não. Não entendi. Não, na verdade eu entendi. acredito, Não, Rapaz, eu acredito. mas a mulher rapaz, Eu já entendeu, vi cara. isso. vou Jogou te falar, ele. eu acredito. Só pra pessoa tomar uma paulada na cara e falar, rapaz, você tinha razão, Deus. Ah, eu já. Sei É. lá. Ah, agora eu entendi. Eu não entendi, não, gente. É porque é a mesma coisa, cara. Ó, você tá com seu filho, vamos dizer aí. Jess tá com Lara. Lara fica enchendo o saco querendo na porcaria da montanha-russa. Jess fala, ó, menina, você vai sentir medo, você vai tomar susto, você vai sair daí chorando. A menina, não, quero ir, igual o Juliano ficava chorando, enchendo o saco quando pequena. Aí Vamos Jess vai e segurar. fala, vai na montanha-russa então. Daqui a pouco sai a menina chorando, bem feito. Agora você aprendeu que você não tem que ir na montanha-russa. Ah, agora eu entendi. Deus é vingativo pra caramba, hein? Tá doido? Ah, meu Deus. É claro que eu sou exagerado e bruto, mas Deus não é assim não, gente. Olha, É mais ó, pra gente entender que, gente, ele vai fazer o que for da vontade dele, né, gente? eu creio que Deus, se não for da vontade dele, ele não vai dar. Entendeu? Não vai Exato. ser a sua oração que vai mover assim que. Se não for da vontade dele. Agora, se for da vontade dele, você passar por aquela experiência, aí ele vai te dar. Não vai ser você pedindo ou uma criança esperando que ele vai te dar. Não é igual criança. Eu quero doce. Aí o pai vai dar celular. Igual a criança. Quero celular. Aí o pai vai e toma celular. Não é assim, porque aí você não está educando seu filho. Você está mimando uma criança que vai ser futuramente um homem frustrado. Porque a vida aí fora é tudo não. O sim é minoria da vida. O sim são fases para comemorar. O não é maioria. Então, você acostumar seu filho assim, meu ponto de vista, eu acredito que Deus é dessa forma. Em Provérbios tem muita coisa aí de orientações sobre essa questão de ensinar, doutrinar. Então, eu acredito que Deus, se não for a vontade dele, ele não vai permitir que você tenha aquela situação. Agora, se for da vontade dele, você ter para passar uma experiência, aí tudo bem. Mas a vontade dele é soberana. Então, meu ponto de vista, mas... Não, com certeza. Eu falei isso, mas, por favor, gente, é óbvio que é aquilo. É mais um acontecimento de casos e casos. Sim. É o que você falou. É de pessoa para pessoa e do que Deus acha melhor para a pessoa. Então, é óbvio que não vai chegar todo mundo e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Talvez aconteceu com essa mulher aí de Deus dar uma coisa que ele falou que não ia dar para ela ver que realmente, na maioria das vezes, não. Mas é isso, caso e caso. E às vezes Deus está tão longe dali e ela foi por esforço dela que Deus nem estava ali. Deus estava ali vendo, porque ele tem o poder de ver tudo. Mas ele não participou de nada. E a pessoa acha que Deus que deu. E às vezes foi a escolha dela mesmo para chegar até ali. Ele te deu o quê?
Ô, gente, e voltando a essa questão da oração, reza e meditação, a gente falou pouco sobre essa questão da meditação, Não né? falou. Porque a gente decorre tanto assunto ao mesmo tempo. Ó, misturado. Claudinei soltou uma bomba que eu cheguei perdido que nem doido. Entendi nada. Cheguei e tá, cadê Gerson? Tá Claudinei falando pra caramba, ué. Essa Tá bomba bom. é light. Foi tranquilo. Foi libertador. Agora, meditação. O que vocês acham de meditação? Um cristão... Deixa eu aceitar o ala disso aqui. Meditação. O que vocês acham de meditação? Um cristão, ele pode fazer yoga, meditar, fazer um yoga. Vamos usar assim, um yoga que é mais claro para todo mundo. Deixa eu convidar Que yoga é isso? yoga comigo. Você faria? Contigo? Não, alguém te convida para fazer um yoga, você iria? Meu irmão. Yoga, igual Não. aqui. Não, mas essa pergunta é válida, cara, porque yoga... Yoga é exercício. Não, mas é de meditação. exercício e meditação, né? Tem uns princípios assim. É tipo, tu se alonga fazendo 7 respirações, eu acho, né? Tipo, aí vai até o chão, não sei. Ah, mas isso aí Vai não até o chão. faz isso, velho. Isso aí é Mano. pilates. Isso aí é pilates. Não sei, eu Mano. não sei. Eu não faço ideia, não sei nem o que falar. Mas eu não iria, não. Ué, Já que não sabe, você tá certo. Eu vou meter a cara. Não vou nada. Tem que Melhor pesquisar, pô, pra saber o que é. Mas o princípio da meditação é o que exatamente? Então, a meditação e o yoga. O yoga, ela tem uma origem indiana. Ai, tipo aquele bagulho de paz interior, Tô né? fora. Se é russa... Então, o que o yoga faz? Igual aqui, o yoga, ele medita na natureza, na lua, no espaço. Ele pega ali para relaxar e trazer paz para dentro do corpo, porque são mais de 35 mil deuses, que é o budismo, né? O budismo. Sim, Gerson. Então, eles têm mais de 35 mil deuses. Então, ele pega o yoga, ele é como se tivesse... Hinduísmo, né? Hã? Isso aí. Hinduísmo. Isso aí. Aí ele pega para concentrar, para trazer uma paz para dentro, uma paz de espírito, que eles chamam, uma meditação de ficar pensando na natureza, no mar. Então, eu aqui em sala... Eu não tô falando? Oi? Oi? E você? o real significado da yoga, né? Ou yoga, quem fala assim, né? Cada um fala de uma forma. É como se fosse a oração da gente. É para eles isso, porque significa prender-se, né? Se unir a algo. Então, olha a base, como que é forte disso. Não é simplesmente você chegar e ficar... Não é isso. Tem toda uma base para isso, né? Ele está se unindo, o seu espírito se une com uma coisa. E da onde que vem isso? Vem da Índia, vem lá do budismo. Então, eles fazem isso para você prender o seu espírito. Aquilo para te trazer o refrigério, né? Ô, Gerson, acho tem como que- você montar o áudio do pessoal aí, não? Então, deixa eu ver de quem é o áudio. Tem um monte de áudio aberto aí. É porque o ruim, se cortar, a pessoa não consegue falar, né? Mas Fica um monte de barulho no fundo de gritaria. Aqui tá silêncio. Ah, isso aqui foi aqui, perdão. Tem um pessoal meio louco aqui. Foi eu. Mano, meditação é essa parada, tipo assim, de noite, aqueles negocinhos que a gente bota pra dormir, porque eu já fiz uma vez, tipo assim, eu não sabia que era yoga, eu não sabia que essas paradas, aí eu botei um vídeo de som de natureza, e com uma mulher falando, agora você vai
Pô, não, isso aí já é hipnose, Ju. Isso é coisa de idiota. Não, Ô, Gerson, Isso não é yoga, não. Isso é coisa de idiota. agora você vai fechar os olhos, vai pensar no ar, não sei o quê. Aí, Pô, gente, você tá muito estressado, hein, cara? pensei nas coisas Cara, boas. que bosta é essa? ô Gerson. Estressada, cara. Ela. Aí, mas eu acho que essa parada é interessante porque tem aquela parte na Bíblia, né, que fala da questão de meditar dia e noite, não tem? E eu tava até lendo hoje sobre, lá em Deuteronômio, quando Moisés estava falando lá sobre a questão do pessoal, do povo de Israel, analisar, né, as leis, ver as leis, praticar elas. E, assim, tem aquelas coisas que quando a gente tá na nossa caminhada, eu acho que né, essa meditação ela entra quando a gente começa, como a gente já meio que definiu, resumiu, né? Refletir, a gente rever o que a gente está fazendo, as nossas atitudes e às vezes até mesmo assim pensar na vida mesmo, sabe? Já teve vezes que eu fiquei assim na rede mesmo pensando, eu acho que é bom, sabe? Ter um Então, momento assim para refletir. eu sei. Então, deixa eu falar aqui a questão do meditar. São várias formas. A meditação, a questão da meditação do yoga, depende do quem fala, não sei a forma mais correta ou a correta, que o yoga, a meditação é na natureza para ela te trazer paz. E ela te liga o seu espírito a um Deus que te traz uma paz. Só que a gente aqui, quem é que traz a paz pra gente? Quem é a nossa paz interior? Quem a gente pede a nossa paz? Quem habita na gente? Santo. A gente pega aqui, a nossa meditação, ela tem que, para nos trazer paz, eu não estou falando que é errado a meditação da nossa vida, a gente parar assim para refletir. E lá no nosso subconsciente, uma coisa que trouxe na nossa cabeça, a gente antes de dormir, pelo menos a minha cabeça não para. Então, até eu apagar mesmo, eu fico pensando, minha cabeça não para. Então, eu fico meditando. Mas a questão da meditação para te trazer paz, ela tem que ser na palavra, ela tem que ser em Deus. A meditação nossa, ela é exclusivamente a Deus, porque é o único que nos traz paz. Exatamente. E aqui em Salmos 119, 97, Salmos 119, 97, que fala assim: quando eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, a nossa meditação tem que ser na base de trazer uma paz interior para a gente, trazer a nossa paz, trazer o nosso horizonte, trazer a nossa não uma natureza. A natureza, a gente crê que Deus é tudo, Deus criou tudo. Então, mas a gente pegar e meditar, sentar para fazer e ficar pensando numa natureza para trazer paz para a gente, eu acredito que não. É o que todo mundo aqui sabe. Eu já tive alguns problemas de saúde, onde eu preciso fazer algumas viagens para válvula de escape. Senão eu vou entortar o rosto de novo. Se o estresse for muito alto, eu vou dar ruim. Vou passar mal de novo. Então, essa questão da minha viagem é um relaxamento do corpo, mas não do meu espírito. Porque eu creio que quem faz a minha paz espiritual é Jesus Cristo. Mas a gente tem carne. Então, se a gente ficar ali numa pressão do dia a dia de trabalho, de colégio, de estudo, de que for, nos traz uma carga aonde o nosso corpo fica com tensão. Então, a gente fazer um relaxamento é uma coisa. Agora, a paz ela é uma coisa muito, muito, muito mais séria. Mas tudo, né? Tudo é permitido, né? Tem ali, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Mas eu levando e tendo conhecimento do que é um yoga, da origem, eu acho que foge até do que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porque isso, eu acho que foge, porque não é lícito. Se você está fazendo adoração a um outro Deus,
Opa, que isso? Deus é Deus. A única coisa que ele não divide é a sua glória, ele não divide. Então, o altar, a gente não tem que ter outros deuses no nosso coração. A gente não tem que depender de outros deuses para a gente ter uma paz interior. Então, a gente tá o quê? E o Espírito Santo a gente sabe que ele só habita quando está o lugar exclusivamente para ele. Se você não tem, se tem um outro Deus aí, de Buda, ou do quinto dos infernos lá, meu irmão, Alá, o que for, e tu depender dele para uma paz, eu tenho a convicção inteira, por base da palavra, que o Espírito Santo ele não habita mais dentro desse corpo, enquanto tiver altares para outro Deus. Esses altares têm que ser quebrados para poder o Espírito Santo voltar a habitar no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a igreja, que somos nós. Então, não estou falando que a meditação é errada. Não meditar, vou meditar sobre a minha vida. Meditar são pensamentos. Mas meditar nesse sentido que a gente está falando. Agora, mas aí tem o meditar da parte que Pedro está falando, né? Agora a parte igual que o Pedro falou. Tá tranquilo. Agora a gente pegar e pensar na natureza para trazer uma paz. Opa, que tá faltando? Então tá faltando alguma coisa. Entende? Vocês conseguiram me compreender? Mas igual o Juliane levou pro lado do sentido da saúde, né? Sim, mas a questão da saúde foi o que eu estava explicando, que eu expliquei aqui. Então, você buscar um relaxamento do corpo é uma coisa, mas você não é necessário pensar para relaxar no corpo. Você pode ir para um campo, igual a gente. A maioria das nossas viagens é para a serra. A gente vai para dentro do mato, para a natureza, respirar ar puro. Agora, a gente ficar trazendo a mãe terra, né? A mãe terra, a gente agregar uma mãe terra para trazer paz, opa, aí isso não é lícito para mim. Entende? Alguém tem alguma ideia diferente? Ou igual também queira complementar, porque ninguém fala? Acho que é isso que você falou, pô. Entende? É uma forma que eu penso, mas podem ter outras ideias. Entende? E eu gosto de ouvir. Sim, é isso daí, porque, tipo assim, você tá falando. Quando eles fazem isso, eles ficam em paz através de uma certa energia, que seria a energia do universo, da natureza. Então, eles não estão ligados só a um Deus. Eles são ligados a todos os deuses para poder encontrar paz no seu espírito e no seu corpo, se controlar mais o seu corpo. E é isso daí que você falou, pô. A gente tem que ter paz em Deus. Uma coisa é trazer coisas, coisas diversas, coisas que podem trazer relaxamento. Agora, ter paz já é uma coisa mais profunda, vamos dizer assim. Ué. Não, e é importante a gente saber a base de tudo que a gente for fazer, é saber a base. Porque eu mesmo, uma vez, fui convidada para fazer. Uma amiga minha me chamou. E eu não soube o que fazer. Eu falei assim, e agora? Eu vou fazer, não vou fazer. Fugi do assunto e não falei mais. E fui pesquisar o que a palavra me trazia sobre isso. Então, aí eu fui compreender. Mas se eu não procuro a base disso, eu poderia ir também por causa da saúde, né? E tem esse momento da yoga que eles chegam, não sei se é um certo nível, uma certa fase, e você tem que convidar a Mãe Terra para entrar em você, né? Vamos botar assim. Então, olha como que funciona. Gente, para vocês terem noção da doideira que é esse negócio de relacionado a essas coisas. Ontem eu tava vendo no Instagram, rapaz, nem sei como que eu fui parar nisso na verdade. Tava vendo um Insta lá de uma mulher, rapaz, tava vendo o Insta, né? Aí ela começou a falar, gente, ontem eu bati meu dedo, tava muito roxo, doendo muito. Aí eu olhei para ele e imaginei uma luz, como é que ela falou? Um raio ultravioleta no meu dedo. Eu comecei a imaginar um raio ultravioleta. Misericórdia. É sério, tô brincando. Mas isso é real, cara. E a mulher falando assim, eu tive muita fé que eu ia ser curada, que o raio ultravioleta ia me curar. E hoje, mais cedo, meu dedo amanheceu bem melhor. Ontem eu não conseguia nem mexer e hoje já tá...
Aí eu falei, gente, que doideira. Aí eu saí do Insta, né? Falei, vou ficar nessas paradas de maluco nada. Aí eu meti o pé, mulher doida, negócio falando de ultravioleta, sei lá que diabo é aquilo, eu meti o pé. Eu conheço algumas meninas também que tiravam fotos assim, né, na beira da praia, no pôr do sol, né, fazendo aquelas posições assim, num pé, de cabeça para baixo. Leno, não faz Tinha essa até posição não, porque tem gente que vai printar. Já foi. Já foi. Vai, pinta Ai, aí. meu Deus. Aí, até tem uma que estudei com ela no pré-vestibular, que hoje ela se converteu depois do nosso ano letivo lá, que a gente estudou junto. E ela tatuou, cara, ela tinha tatuado nas costas uma flor de lótus gigante. Vocês já viram, né? As pessoas tatuam bastante. As meninas tatuam bastante essa flor de lótus nas costas, assim. E hoje, poxa, ela deve se arrepender, né, disso, assim como tantas outras pessoas que fazem isso, baseado nessas filosofias humanas, né, que as pessoas usam para trazer paz interior, né, que é uma falsa paz isso, né? Isso é uma sensação de bem-estar ali, momentâneo, mas que a longo prazo não traz efeito nenhum, cara. Só o Senhor pode dar uma paz real mesmo. Aí, cara, Sim, eu concordo com o Leno. E olha só. também Deus ele fornece até uma paz que excede todo entendimento, né? A gente tá Exato, na cara. A luta, gente não tá entende, a passando gente não é capaz de entender a paz que ele dá. a gente tá lá no sufoco, passando pelo que foi, e Deus tá sustentando a gente sempre. Então, ao que o Gerson estava falando, esse negócio de reflexão, de não sei o que aí, de refletir, o entendimento tem que vir da palavra, tem que vir a reflexão de Deus, não de outros meios, entendeu? Esse é o importante. Seja lá o que for, cara. O negócio é a gente não se basear em nada humanista, entendeu? A gente saber ponderar essas coisas, o que vem do homem e o que vem de Deus, cara. Acho que esse é o ponto para a gente entender e a gente ficar ligado nas coisas seculares que tem algo por trás, né? Para a gente, igual a Liana falou aí, que ela quase foi para yoga sem saber a origem de algo, né? E Sim. tem que saber estar no meio da parada. E esse negócio aí é muito além do que só isso, né? Que quando você começa a ter uma intimidade, ramifica. Então você passa não só a se ligar nesses pontos, mas também em música, em filme, em algo que você assiste, em algo que você faça, no que você fala. Então, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu não gosto, no meu celular não tem uma música mundana, eu não ouço, eu não compartilho, porque no meu entendimento, no que eu tenho para mim, para que isso vai me identificar? Esse é o meu entendimento. O que isso vai acrescentar na minha vida? Isso não vai me trazer nada de benefício no que eu quero, no meu objetivo, que é ter a salvação. Então, eu não tenho por que compartilhar disso, viver com isso na minha vida. Então, esse é meu entendimento, porque uma vez eu tive entendimento de que eu devo agradar a Deus em todas as minhas ações. E todas não se resume a apenas algumas, mas sim em qualquer ato da nossa vida. Muito bem. Alguém muda Israel? Posso falar? Pode falar. Israel, seja mutado, em nome de Jesus. Cara, assim, Deus usou vocês, porque ontem eu tava vendo um vídeo de uma surfista. E aí ela falou, pô, eu comecei a cortar, sabe, as redes sociais. E foi através dela que, tipo, eu tomei essa iniciativa de também fazer isso, porque eu vi que tava ficando viciada. Aí eu, pô, vou cortar também, vou cortar Instagram e as demais redes sociais, menos o WhatsApp, porque senão eu vou ficar incomunicável. E aí, tipo, no vídeo, ela falou, o que eu tô fazendo pra gastar meu tempo. Aí ela mostrou várias coisas e ela, tipo, no vídeo ela mostrou yoga. Sendo que a yoga, ela, tipo, não falou nada, ela só fez alongamentos. E por isso que eu falei, yoga não era só alongamentos. E eu pensei que fosse, tipo, só isso mesmo.
Aí eu fui, tipo, no mesmo dia e baixei até um aplicativo de yoga pra fazer, tipo, porque eu pensei que fosse só alongamentos. Eu não sabia, e, tipo, eu nem fiz nada de yoga, não. Tá aqui no meu celular só o aplicativo. E aí, cara, Deus usou muito vocês agora. E agora eu vou desinstalar e eu vou baixar alguma coisa de alongamento. Não, e é um assunto que não é nem muito falado, né? Incrível, né? Uhum. Cada um tem seu Igual- modo de relaxar, né? De ter um momento de lazer. Às vezes a pessoa está estressada demais, ela quer, né, ter um momento ali para ela respirar, um momento só dela, mas eu acredito que cada um aqui deva ter, né, esse momento, né? O momento de chegar aqui só. Eu, por exemplo, eu vou revelar aqui, mas não tem nada demais. Cara, o meu momento de lazer é na hora do banho, cara. Eu não gosto que ninguém me perturbe na hora do banho. Eu vou para lá, a época que eu tinha outro celular, eu pegava, colocava o celular lá dentro do banheiro, cara, eu ficava lá, não tem hora para sair, eu deixo eu tomar o banho lá, relaxar, ninguém me chama, Aproveita. é o meu momento, cara, é a minha meditação ali, nos louvores, entendeu? Tirando o estresse. E Deus proverá na fonte de luz. Leno, mas você aproveita enquanto você não casou, tá? Porque depois que você casa, você não tem muita paz, nem tomando banho, não. Entendeu? Porque a mulher gosta de conversar. Aí, Gerson, É a aí, parte Gerson, do homem, toma. porque a mulher pode ficar no banheiro. Agora o homem, filho, É, Deus me livre. Aí, Gerson, Vou sentiu, né, aproveitar Gerson? bastante. Sentiu o aperto, Gerson? Filho. Mas essa parada aí de yoga, meu Deus do céu, tem até uns negócios que aconteceu lá na escola que a professora não sei o que deu. Que teve ideia de levantar, ó, pessoal, vamos todo mundo levantar, vamos todo mundo fazer um alongamento agora, Deus me livre, já começou. Putz, já aconteceu isso comigo também. Mano, de repente, assim, do nada, aí todo mundo lá, imagina se, sei lá, a diretora entrou na sala e viu todo mundo assim levantado, faz um monte de alongamento, pô, aula de educação física. Porque a gente para olhar, às vezes, o alongamento a gente deve fazer, nós devemos fazer. Só que, qual é a base? A gente tem que ir na base. A gente não pode ficar superficial. Porque muitos são enganados por falta de conhecimento. Entra achando que é uma coisa, entendeu? Porque o alongamento, se eu ver, opa, é alongamento, isso é bom. Mas a gente tem o funcional, que é o exercício funcional, que é para isso. Mas por que eles botam... Isso são estratégias para atrair pessoas para dentro Isso. Vai ser uma porta de entrada para algo maior. É isso, porque dali você acha que é apenas um alongamento. e você vai ver que aquilo ali te trouxe paz mesmo, te relaxou, então fez efeito. Porque o exercício, se a gente for para a origem, o Leno vai saber mais, porque é da parte de biologia aí, sei lá, que ciência, sei lá o que é. Que os hormônios, aonde você, quando está fazendo exercício, os hormônios, é estimulado um hormônio de prazer, de paz, sei lá. É dopamina. Então você fazendo qualquer outro tipo de exercício, sem ser o do yoga, vai trazer a mesma coisa, porque o hormônio vai ser liberado da mesma forma. Mas você vai estar com aquilo na cabeça que o yoga faz aquilo, que você vai falar, caramba, é real, aquilo não sei o que. Exato. É simplesmente questão hormonal, porque o exercício te trouxe aquilo de uma exaustão, aquele cansaço bom que a gente sente, aquilo que a gente dorme, que é uma maravilha, que bate na cama e dorme assim. É exatamente isso. E o ser humano adora fazer isso, Gerson. Falsa associação, né? É isso. Você faz o exercício, aí se sente bem, o corpo tem aquela resposta, aí você entende que foi algo espiritual que te trouxe aquilo, né? O ser humano adora fazer isso. É isso aí, exatamente. Esse é o perigo. Então a gente tem que se ligar. Oi, gente. Oi. Mas, tipo assim, eu tava pensando aqui, comigo mesmo. Tipo assim. Vamos lá. A yoga. As viagens de Ana Clara, que começa. Ai, meu Deus. Yoga, né, Ana Clara? Ó, Assume. yoga. Yoga. Não fiz não. Mas, tipo assim, eu acho que é uma coisa ruim a partir do momento que você tem um intuito de fazer yoga, tipo, com essa intenção, sabe? De adquirir uma paz interior a partir da natureza.
Mas se eu te perguntar se eu entrar na macumba e não fazer mal pra ninguém. Pô, muito bom. Se eu for pra macumba, se eu Não. for pra macumba, Não, eu tô falando do negócio do yoga. a candomblé. Aí tu pega a candomblé, que é o que faz mal pra galera. O banda não faz tanto. Então a Ubanda tá de boa. Não, tipo assim, eu não tô falando que fazer yoga é certo, não. Tipo, Não. vou fazer yoga aqui. Não tô falando isso, não. É porque, tipo assim, relacionado a exercício físico. Tipo assim, quando a gente faz exercício físico e a gente se sente bem, tipo, não necessariamente a gente tá fazendo yoga. Sim. Então não é yoga. Acho que sim. Porque a yoga Então, mesmo mas é outro sentido, entendeu? Se você Que não vai viagem. fazer a então, yoga, você vai fazer um contra o intuito. Se o propósito Então, não nem é todo aquele, é algo exercício. semelhante, não é? Não, mas é isso aí. A gente não generalizou os exercícios. Pelo contrário, os exercícios que tem na yoga, que eu não sei todos, mas eu sei que tem alongamento, faz parte dos exercícios do funcional. Sim. Então, o exercício não faz mal. Isso que eu tô te falando. O exercício você pode fazer à vontade. Que tem no funcional. Entendi. Entendeu? Então você tá falando do intuito mesmo, né? Tipo, de você fazer esses exercícios com o intuito de ter essa paz. Exclusivamente pelo yoga. Porque o yoga, ele é simples, é a base. A gente tem que ir na base. O que é o yoga? Yoga veio da onde? O que Exatamente. yoga? Então a gente não tem que ficar, porque a maioria dos nossos erros, às vezes, é falta de buscar a base, a origem, da onde veio, o porquê veio, para quem veio. Então a gente tem todo um conjunto de perguntinhas pequenas que a gente tem que fazer e buscar o fundamento. O que é isso? Para que isso? Quem fez isso? Para quem foi isso? Então, esse é o problema. O exercício, pelo contrário, todo ser humano deveria fazer. Agora, a questão... Entendi. Entendeu? É só ver na minha cabeça eu falei. Não, sim, não, mas é bom. E essa é a questão da live de ser dessa forma, é isso mesmo, é a gente trocar ideia. E o enfoque desse daí, tipo, em questão yoga, o enfoque desse objetivo não é você fazer exercício, é você se concentrar em algo falso, que é outro Deus. O foco é a paz, né? Não é o exercício. Que faz você alcançar a paz através de outros deuses. Então você não está fazendo exercício, você está adorando a outro Deus. E aí você já cai na seguinte questão. Você tem que adorar a Deus em todos os sentidos. Para tudo que você faz, você tem que adorar um único Deus. E você está adorando a outros deuses em um exercício, se tudo que você faz tem que ser única e exclusivamente para o seu Deus, entendeu? Então esse Foi é o exatamente pensamento. isso que o Jael falou, que eu fiquei meio confusa. Mas Sim, agora eu Gerson, entendi. Oi. além disso daí também, que eu estava com esse pensamento também, sobre os exercícios separadamente com os sentimentos a serem expostos pela prática. Então, vamos dizer, é como se fosse assim, que nem Israel falou também, eu estava pensando e concordo, que é tipo, também vamos dizer assim, rituais que outras pessoas fazem, tanto na macumba, qualquer coisa. Porque ali, além de você estar entregando, estão se entregando ali pro, né, sei lá, o espírito lá, sei lá, capiroto lá. Aí, além disso, você tá meio que fazendo, eles têm tipo uma dança, um ritual. E o yoga é como se os movimentos que você faz ali naquele meio, você faz aqui, uma adoração, é um estilo de adoração, para mostrar adoração aos deuses. Ô, Gerson, vê se eu tô certo. É porque, tipo assim, no meu entendimento, quando você faz algo desse tipo assim, você não tá... Por exemplo, quando a gente trata desse assunto, não significa que você pode chegar... Por exemplo, eu entendo que eu não posso chegar e na minha mente eu botar na minha cabeça, eu vou pro yoga, mas eu não vou adorar esse Deus, eu só vou para fazer. Eu acho isso errado. Exatamente, foi o que eu falei. Foge da questão, tudo é lícito. Não, isso pra gente não. Isso foge. Exatamente. Entendeu? Porque é a questão de... Ô, pastor! Então, isso foge. Isso foge muito. Isso não entra na questão tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não, isso foge completamente, porque a adoração ela vai para outros deuses. Então, opa, aí já tem um sentimento. E até nessa parte, você fala, dessa parte desse versículo aí, logo embaixo fala
porque ele dá um exemplo de, ao você estar à mesa de convidados, você sabe, aí você vai comer, vamos supor, uma carne, mas às vezes a pessoa, você sabendo que aquela carne foi oferecida para certo ritual, foi o que você falou, o já falou, porque não tem como você ter esse pensamento de falar, eu sei para que serve, mas eu não quero ir para poder fazer o objetivo que eles querem, só quero fazer o exercício e tal. É a mesma coisa que fala na Bíblia, que você mesmo você com fome, querendo comer, você sabendo que aquela carne foi entregue para outra coisa, que, vamos dizer assim, entregue para um espírito, você não vai comer do mesmo jeito, não fala assim, só vou comer porque eu tô com fome, mas eu não tô comendo em favor da ceia que eles fizeram. Sim, sim. Aonde a palavra de Deus ela é clara, da questão até de, fugindo um pouco aqui, de você afronta ou você foge. Se você está vendo um risco, você vai nele ou tu vai para outro caminho? Tu tem que sair do risco. Então, se tu sabe daquilo, não, eu vou botar minha fé em prática. Eu vou lá dentro. Isso aqui também é questões e questões. Não tô generalizando. Tem situações que a gente tem que pôr a nossa fé em prática. Mas tem outras que a gente tem que fugir. E fugir como? Pelo nosso entendimento, pela palavra. Entendimento que Deus nos dá. Então, eu sei que é uma questão que é simples, mas para outras pessoas pode ser complexo. Pela questão, mas deixando claro, exercícios que são praticados na yoga ou yoga, eles são praticados também em outras atividades físicas, que não tem nada a ver. Os fins é de saúde. Yoga, ela tem um fim. Qual é o fim? Aí a gente tem que ir na origem, para quem, por quem, para quê, por quê. Então, esse é o contexto. O exercício físico, irmão, todo mundo deveria fazer. Eu em primeiro lugar, eu era para estar na fila. Então, bem... A gente tem que não fiar, porque senão a gente cria um tampão de cavalo no olho e fala, então exercício eu não faço mais. Não, pelo contrário. Sentar, alongar, sentar no chão, num tapete, puxar o dedo do pé, fazer os movimentos que se fazem no yoga, que eu não sei que são todos, mas tem alguns exclusivos do yoga, que é posições de adoração. Meu irmão, tu vai fazer? Aí tu tá de brincadeira também, né? Então, a gente tem que ver que dentro dos exercícios tem umas posições que são exclusivas de adoração. Que aí a gente vai fazer por questão que é um exercício. E, meu irmão, que exercício tem você ficar assim, com a mão assim, igual um Buda? Que exercício é esse? Eu não conheço. O que ele faz bem para a saúde? Eu não sou de educação física e nem médico. Se me provarem que esse movimento ele não induz a uma paz interior, paz espiritual, que para eles, meu irmão, porque de exercício físico foge muito do meu entendimento. Mas, Gerson, sabia que o ser humano se engana muito, cara? Porque os próprios caras do yoga falam, agora vamos nos concentrar, vamos nos aprofundar. E a pessoa, ela parece que está surda, cara, ela não escuta. Aí o ser humano tende muito a disso, de se enganar, até chegar ao ponto, sabe de quê? Tem muito hoje, libertinagem. Isso aí. É igual pessoas que essa questão do psicólogo, né? É importante até a gente saber se o psicólogo que a gente está indo, como que é a base dele. Porque o psicólogo, ele tem uma forma de, vamos botar assim, de entrar na nossa mente, vamos colocar assim, de manipular, vamos botar de... Não é hipnotizar, né? É diferente. Mas tem essa maneira de entrar na nossa mente. Tipo de abordagem, né? Exatamente. Até isso a gente tem que saber. É mesmo, ainda mais nos dias atuais, né? Que é muito importante, porque se a gente for comparar a guerra, vamos supor, a guerra física e espiritual que a gente tem do momento que a gente aceitou Jesus, antigamente os sacrifícios e a vida difícil do cristão era mais física. Hoje em dia tá mais no psicológico. Vou te falar, perfeito. Assim. Você lembrou bem lembrar que a nossa guerra ela não é aqui. A nossa guerra não é contra a nossa guerra não é contra a carne.
Então você lembrou muito bem mesmo, que a gente tem que estar ligado, porque toda hora vem uma investida, vem uma seta para fazer a gente desviar o caminho. E vem das maneiras o quê? Não tem nada a ver. Porque a gente busca o psicólogo, às vezes, para quê? Para saúde mental. Porque quando você busca alguma determinada coisa, é por alguma necessidade. E às Não vezes que seja a gente. errado buscar psicólogo, Não, né? tem Claro que, que eu não, acho né? que é uma profissão que deveríamos também ter prática, sabendo a origem do fundamento teórico dele também. Porque a gente também não vai abrir a nossa cabeça, nosso pensamento, nossa forma, porque um psicólogo ele tem um poder de desconstruir ali o que a gente pensa para introduzir o pensamento que ele se acha correto. Mas não estamos aqui para entrar em questão de psicólogo. Eu acho que é muito importante a profissão de psicólogo. Então, psicólogo, só que como um cristão, eu recomendo uma pessoa que precisar de um psicólogo, procura um psicólogo cristão, que ele vai ter a consciência que a palavra é a principal, que Deus é mais do que ele, e quem cura é Deus, ele é só um instrumento na mão de Deus. Então, Oi, Gerson. oi. Isso aí tá me lembrando a questão da hipnose quanto a isso. Sobre a hipnose. O que você quer saber sobre a hipnose? Se é certo ou se é errado? Falar um pouco. Isso. Então, sobre a hipnose, eu não posso te trazer um contexto aqui, mas alguém aqui pode falar, seria mais um bate-papo, porque eu não estudei muito sobre para trazer base bíblica. Então, eu vou te falar uma coisa minha, entendeu? Mas tudo que te tira a consciência, nem o Espírito Santo, quando ele te enche de uma maneira de a gente chorar, de a gente ajoelhar, ele não tira a nossa consciência. Então, ele permanece a nossa consciência. A gente faz tudo consciente. Então, o Espírito Santo, com a sua grandeza, com a tua glória, que a gente não aguenta do tamanha glória que ele derrama ali, a sua misericórdia, a sua graça, a gente cai de joelho chorando, mas com consciência. Como um ser humano ele consegue fazer uma hipnose de tirar a nossa consciência, nos desligar, a gente, sumir. Isso está esquisito, entendeu? Porque isso não existe. Não, existe, isso que eu estou falando. É real, né? Mas meu ponto de vista, eu vou pelo critério que se nem Deus tira a sua consciência na tua tremenda glória, na tua tremenda magnitude, ele não tira a sua consciência, ele derrama e deixa você sentir e reconhecer as suas misérias, como um ser humano, com bases teóricas ou espirituais, que tira a sua consciência, é muito complexo eu dizer que é certo um cristão fazer hipnose, entende? É um contexto que eu não tenho como te trazer hoje, eu posso estudar, mas me aprofundar para não falar achismo, mas sim com uma base bíblica. Mas a base bíblica que eu tenho de longo tempo é que a hipnose é algo errado para um cristão, porque você se hipnotizar, você tira a sua consciência. Sua consciência, você então foi... Você está nas mãos de quem, então, ali? Isso aí, você está entregue. É a mesma coisa de uma possessão. A gente vai na possessão. A gente tem opressão, possessão. A opressão, você não perde sua consciência. Já a possessão, você perde a sua consciência. Então, a possessão, nem todas. Tem algumas que não. Mas tem possessões que a pessoa entra no corpo da pessoa, a pessoa não sabe o que está fazendo. Depois sai, a pessoa fica, aonde eu tô? Aonde eu tô? Quem é? E pum, de novo, some a consciência da pessoa e a pessoa tá andando, tá correndo, tá tentando fazer alguma coisa. Então são coisas diferentes. Só que eu estou relacionando as duas pela questão da consciência. E eu não vejo em nenhum momento Deus tirando a consciência. Nem em sonhos, quando a gente está dormindo, Deus tira a nossa consciência quando ele quer nos levar em algum lugar, mostrar alguma coisa. Ele não tira a nossa consciência. A gente acorda lembrando do que Deus falou. Então, é muito complexo. Alguém tem alguma coisa a complementar aí para o Pedro também? Ou algo que Pedro queira falar?
Porque eu já vi por aí, né, sobre essa questão da hipnose e sabe, casos de a pessoa ter conseguido, sei lá, algum problema psicológico, sabe, ter resolvido pela hipnose e como é uma coisa que realmente, assim, eu acho meio complexo mesmo, assim, eu acho bem interessante, realmente não sei muito o que dizer, mas achei interessante abordar. Sim, Só isso mesmo. é muito bom mesmo. A gente pode pegar esse tema para todo mundo dar uma lida, estudar e trazer pontos de vista, que seria bacana pra caramba. É um ponto de vista que eu falei aqui, eu falei no achismo, a minha opinião, minha questão de vida. Mas pode ter outra pessoa aqui que entenda de outra forma. Então, se tiver. Gerson, Oi, eu vou ter que sair rapidinho. Eu tudo vou ter que bem? sair rapidinho, porque eu vou ficar sem internet. Tá, tudo bem. Então, você tem alguma coisa pra falar Bom, isso? já volto. Eu? Não, alguém? Qualquer um. Ah, tá. Essa questão da hipnose tá lado a lado ali, né, com a meditação e tudo mais, né? Porque a mente do ser humano, cara, ela é tão desconhecida quanto o fundo do oceano ou o espaço, né? A gente compreende muito um pouco da razão humana, né? Da mente, segredos por trás da mente humana. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, por isso que é algo tão impreciso, né? E causa tanto dúvida assim nas nossas mentes, porque é algo que foge da nossa capacidade, até mesmo da ciência hoje em dia. A gente não chegou nesse ponto, não sei nem se a gente vai chegar, né? Mas é algo complexo de você mensurar, porque, por exemplo, eu já vi pessoas fazendo live, fazendo tipo um controle mental, né, com você. É tipo uma espécie de hipnose, que manda você relaxar o corpo, que manda você fechar os olhos, respirar não sei quantas vezes, pensar em não sei, né, em não sei qual coisa lá que eles programam, e você vai para outro estado, assim. Já tentei fazer uma parada assim, mas eu nunca consigo. Acho que meu ceticismo não permite, sabe, essas paradas. Então, eu sempre fico muito tenso, mas a pessoa manda você relaxar, você faz as coisas, e funciona para muita gente. Só que eu vejo assim, com qual intuito a pessoa está fazendo isso? Né? Igual o Pedro falou aí, tem pessoas que voltam no passado, através de uma hipnose, para recuperar, para saber a origem de um trauma. Né? Eu creio que isso é real, só que é algo que vai além da mente do ser humano, entendeu? Então, são técnicas que, né, pessoas que fazem hipnose, elas têm, tipo pegar o gato, já viu aqueles vídeos que pega o gato por trás, assim, da cabeça dele, o gato fica parado, o cara que vai na frente do crocodilo, bate assim na cabeça do crocodilo, o bicho fica ali? É tipo isso, é algo da nossa mente que a gente ainda não compreende, ou que essas pessoas têm as técnicas delas, né, para invadir o subconsciente do ser humano e fazer lá, operar conforme o propósito, né? Mas eu tô com um gesto na opinião aí desse assunto, que se é algo que tira a sua consciência, não é algo que o cristão deve usar, né, para a sua vida, independente para o que seja, a menos que tenha algum propósito por trás, algum propósito, um trauma, resolver um trauma, alguma coisa assim. Eu creio que isso é possível, assim, meio que invadir a mente para esse propósito, mas que o nosso controle tem que estar na mão de Deus. Se a gente entregou a nossa vida para o Espírito Santo, né, que a gente falou que entregou a nossa vida para Jesus, está no controle dele, não na mão de uma outra pessoa, né, que muitas vezes a gente mal conhece. Então, é um assunto que precisa ter esse toque, né, esse cuidado. Sim, é por isso que E acaba se tornando muito complexo, né? Ainda, por causa desse negócio que você falou. A gente não conhece o nosso cérebro inteiro. E para a parte medicinal, quando a pessoa faz, o hipnótico, sei lá, como é que se fala? O cara faz a pessoa
entrar num estado em que ela faz ela se lembrar de coisas que às vezes ela fechou na mente dela, tipo assim, é mais complexo, porque eu acredito em dois tipos de hipnose. Uma que tira você do seu consciente, que a pessoa pode fazer o que quiser, mandar você fazer o que você quiser, manda você fazer coisas que você depois não consegue se lembrar. E acho que tem meio que a forma medicinal, em que são estudos variados que tentam entender e tentam saber como chegar naquele seu ponto que mais te incomoda. De um jeito, vamos supor assim, científico e teórico, eles conseguem fazer com que você lembre daquilo e consiga desabafar. Eu acho que tem meio que esses dois tipos, em que muitas das vezes essa parte medicinal não faz você perder a memória, o seu consciente, mas sim faz você voltar naquele consciente que às vezes você perdeu, que você quis esquecer por causa de algum trauma. Entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender basicamente o que eu falei. Uhum. Entendeu? Não, e muitas vezes também eles usam até que eles costumam falar da outra vida, né? Porque muitos acreditam que nós tivemos outras vidas, né? Então eles voltam lá na outra vida para poder tratar a nova doença. Então esse também é um assunto que é meio A polêmico. mediunidade, né? Que doideira, né? Eu mal lembro da minha mesmo que eu tô vivendo, quanto mais de outro. Eu tô mal conta da minha vida, né, pô? Vou dar das outras. Exatamente. Mas é complicado, mas é um assunto, Pedro, que a gente pode estudar aí e ver um contexto bem bacana, por se tratar dessa questão medicinal. Então a gente pode abordar aí para esse lado aí e ver se há algum amparo aí bíblico, alguma... Até mesmo de déjà vu, né? Uhum, também. Estudar sobre isso também. Então a gente pode dar uma o olhada. déjà vu já tem uma explicação. Caramba, mano, caraca, não. Déjà vu eu acho muito bizarro, eu acho muito louco Não, isso. mas o déjà Já vu aconteceu tem, algumas cara. vezes É comigo, a é questão muito que eu louco, falei, mano. cara, do cérebro humano ter a sua complexidade. O déjà vu, eu já ouvi essa explicação. É como se a gente tem essa sensação que já viveu aquilo, né? Aí o cérebro pega uma experiência similar que você viveu, aí junta com aquilo, sabe, numa rapidez aquilo que você está vivendo na hora, aí você tem aquela impressão, tipo, caraca, eu já vivi isso, entendeu? Mas até isso a ciência já explicou. Pra gente ver, né? A gente pensa, caraca, como? Na nossa mente não faz sentido, né? Caraca, eu já vivi isso, como? Aonde? Outra vida? Não sei. Mas tem explicação. É a complexidade da nossa mente. Perfeito. Então, Como é que vocês conseguem viajar pensando nessas coisas? Tipo assim, será que é outra vida, gente? Eu nunca pensei nisso, tipo, sério, nunca pensei em que eu tivesse vivido em outro negócio. Porque, eu também não. Eu acho que eu acho que eu sou muito lerda pra raciocinar muito assim, muito além do que eu tô vivendo no momento. Mano, a mente humana é tão doida que é até o exemplo lá do Alex, né, ô Gerson? A gente fala às vezes com ele tá concentrado, ele não ouve nada que você fala. Uhum. Mano, chega a dar raiva. Você chega assim, você tá falando, ele vira pra você, quê? Repete tudo. Uhum. Aí tu pensa, não, esse cara tá fazendo de sacanagem, filho, é deboche, não é possível. Mas não é, Não é a mente. A mente do cara processa de forma diferente, então é muito vasto. Uhum. Chega a ser engraçado. Doido. Mas vamos abordar esse assunto aí um pouquinho mais... outros assuntos, porque agora a gente já está em 10 horas da noite. Então, rendeu bastante a aula. E pra você ver como o assunto tá legal. Tá tão legal que nem a metade do que tava aqui antes, quando começou a aula, tá. Caraca, é mesmo. Mas muita gente avisou aqui no WhatsApp. Não, sim, tô brincando. A gente pegar assim é um assunto complexo. Então a gente tem que estudar para a gente não ficar falando, pelo menos a minha achismo. Achismo. A gente tem que achar uma base. Então a gente vamos estudar, vamos ver esse contexto aí pra gente. Alô? Estudar. Opa, Pedro. Ah, voltei. Tinha dado problema aqui. Tá. Então, Pedro, então a gente vai dar uma estudada, estuda aí, pesquisa também aí sobre esses assuntos. E a gente cai domingo de novo aí puxa um pouco desse assunto e vamos para o outro para a gente falar um pouco do que Deus acha. A gente vai, porque o nosso princípio é o que Deus acha. Nosso padrão de vida é o padrão de Jesus. Então, vamos buscar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele falou,
algum momento, para quem ele falou, vamos pesquisar. Então a aula foi boa, né, galera? Então vamos despedir aí, alguém vai orar aí pra gente terminar. Teria mais conteúdo, mas por causa do tempo a gente coloca para domingo, mas foi bom. O importante é ter sido produtivo e a gente ter falado também, cada um ter falado um pouquinho, né? Então vamos orar? Quem pode orar aí pra gente ir embora? Depois de falar aqui, Aí. Vai, essa parte aí não vai ser gravado, não. Mentira, vai sim. Nossa, Gerson, nossa, isso aí, nossa, quando eu era pequena, usava isso. Muito tempo. É que o Osmane apareceu, bota o Osmane pra orar. Osmane, destrava aí o áudio aí. Fala comigo. Ora aí pra gente ir embora. Tá bom. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais uma aula que tivemos aqui, Pai. Distantes, mais próximos, né, pelo telefone, Senhor. Obrigado por tudo que aprendemos aqui, Deus. Obrigado por cada pessoa que apareceu nessa live, nessa chamada, Senhor. Que cada vez mais, Senhor, o Senhor possa vir trabalhar, Pai. Estar conosco, Pai, nos dando ideias, abrir nossas mentes para ter temas, para falar cada vez mais, Deus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, e estar com todos, Pai, nessa noite. E que na próxima aula venha ser melhor, Deus. Amém. Amém. Amém.